Você acha que o pior é descobrir que ela traiu? Não é. O pior é perceber que você construiu, tijolo por tijolo, a estrutura perfeita que deu a ela a segurança necessária para destruir tudo. A casa, a estabilidade, a rotina previsível, os anos de dedicação. Você transformou a vida dela em um porto seguro. E agora esse porto seguro virou exatamente o trampolim que ela precisava para pular nos braços de outro homem. E se você está em um relacionamento com uma mulher que está chegando aos 35 ou que acabou de passar dessa marca e sente que algo mudou, mas não consegue explicar o quê, você não está ficando paranoico, você está acordando. Hoje eu vou revelar os 7 gatilhos que transformam os 35 anos na zona de risco máximo para a fidelidade feminina. E o último é o mais devastador. É o ponto sem retorno, o momento em que nenhuma conversa, nenhum presente e nenhuma promessa consegue reverter a decisão que ela já tomou em silêncio. Antes de entrar nesses 7 gatilhos, se inscreve no canal e deixa o like. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero ver até onde essa mensagem está chegando, porque o que acontece aos 35 anos não respeita fronteira, cultura nem classe social. Aqui está o que torna esse vídeo diferente de qualquer outro sobre traição. Eu não vou te dar uma lista genérica de sinais. Eu não vou te dizer para prestar atenção se ela está escondendo o celular ou chegando tarde. Isso você já sabe. O que eu vou te mostrar é o porquê. O mecanismo invisível que faz dessa idade específica uma encruzilhada tão perigosa. Porque quando você entende o porquê, você para de reagir e começa a antecipar. Você para de ser o último a saber e se torna o primeiro a perceber. E isso muda tudo. Vamos começar pelo gatilho que ninguém fala porque ninguém quer admitir que ele existe. Eu chamo de o despertar hormonal invertido. Existe uma ironia biológica cruel que acontece no corpo feminino por volta dos 35 anos. A fertilidade começa a cair. O relógio reprodutivo desacelera. Mas a testosterona, o hormônio do desejo, atinge um dos seus picos mais altos. Pensa nisso por um segundo. Durante anos, o corpo dela estava programado para ver sexo como meio para ter filhos, meio para manter o relacionamento, meio para garantir segurança. Agora, aos 35, com a questão reprodutiva praticamente resolvida ou descartada, o sexo deixa de ser meio e passa a ser fim. Ela não está mais transando para construir família. Ela está transando porque quer. Porque o corpo dela está gritando por isso de uma forma que não gritava aos 25. E aqui está a parte que deveria te preocupar. Esse pico de desejo raramente se direciona para o homem que ela vê todos os dias há 10 anos. Raramente se direciona para o homem que ela associa com contas, rotina e responsabilidades. Esse desejo busca novidade, busca intensidade, busca o que ela não tem. Seu trabalho não é competir com a biologia dela. Seu trabalho é entender que ela está vivendo uma revolução interna que você não vê e que essa revolução precisa ir para algum lugar. Mas o despertar hormonal é apenas o combustível. Ele não explica para onde esse fogo se direciona. E é aí que entra o segundo gatilho, talvez o mais silencioso e o mais letal. Eu chamo de a síndrome da última janela. Aos 35 anos, algo muda na forma como uma mulher percebe o tempo. Não é mais aquela sensação abstrata de que a vida é longa, é uma consciência aguda, quase física, de que a juventude está escapando. Ela olha no espelho e ainda se reconhece, mas vê as primeiras linhas que não estavam lá antes. Ela percebe que a forma como os homens olham para ela na rua está mudando. Não desapareceu, mas mudou. E essa percepção desperta um pânico silencioso que ela provavelmente nunca vai verbalizar para você. Um desespero de viver antes que seja tarde, de experimentar o que não experimentou, de ser quem ela poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes. Essa urgência existencial não aparece como crise declarada. Ela aparece como inquietação, como insatisfação difusa. Como aquela frase que ela solta do nada sobre sonhos adiados ou tempo perdido, e quando essa urgência encontra uma oportunidade, ela raramente hesita.
Porque na cabeça dela, essa pode ser a última chance, a última janela antes que ela feche para sempre. Você não está competindo com outro homem, você está competindo com o medo dela de morrer sem ter vivido. E esse é um adversário que você não pode ver, não pode tocar e não pode argumentar. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente perturbadora. Porque o terceiro gatilho é um paradoxo que vai contra tudo que você acredita sobre relacionamentos. Eu chamo de o paradoxo da rede de segurança. Você passou anos construindo estabilidade. Você deu a ela segurança financeira, segurança emocional, uma estrutura previsível onde ela sabe que amanhã vai existir. Você fez tudo certo segundo as regras que te ensinaram. E agora eu preciso te dizer uma verdade que vai doer. Quanto mais seguro e estável você construiu o relacionamento, mais segura ela se sente para arriscar. A rede de proteção que você criou não a mantém perto de você. Ela dá a ela a confiança de que, se ela pular, não vai se machucar tanto. Pensa no que isso significa. Você trabalhou para construir um porto seguro, e esse porto seguro se tornou exatamente o trampolim que ela precisava para a aventura. Ela sabe que você vai estar lá se der errado. Ela sabe que a estrutura não vai desmoronar de um dia para o outro. E essa certeza que você passou anos construindo é o que permite a ela correr riscos que ela nunca correria se estivesse insegura. A estabilidade que você oferece não gera gratidão, gera permissão, permissão para explorar o que existe além de você. Seu trabalho não é destruir a estabilidade, seu trabalho é entender que estabilidade sem desejo é apenas uma prisão confortável, e ninguém quer passar a vida numa prisão, por mais confortável que seja. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo, algo que ela sente todos os dias, mas provavelmente nunca conseguiu colocar em palavras. O quarto gatilho é o que eu chamo de a fome de ser vista. Depois de anos sendo definida como esposa, como mãe, como a mulher do fulano, ela experimenta uma fome devastadora de ser desejada como mulher novamente. Não como papel, não como função. Como mulher, você a vê todos os dias de pijama. Você a vê cansada, estressada, lidando com as crianças, pagando contas. Você a vê na versão mais mundana e menos glamurosa dela mesma. E isso é normal, isso é vida real. Mas aqui está o problema. Essa familiaridade que para você significa intimidade, para ela pode significar invisibilidade. Ela quer saber se ainda consegue fazer um homem perder o fôlego. Ela quer sentir aquele olhar que você tinha no começo, quando ela era mistério e não rotina. E quando essa validação não vem de você, ela vai buscar em outro lugar. Não necessariamente de forma consciente. Às vezes é só um like a mais nas redes sociais. Uma conversa que dura um pouco mais do que deveria no trabalho. Um olhar que ela percebe e finge não perceber. Ela não está necessariamente procurando trair. Ela está procurando se sentir viva. A diferença é que essas duas buscas frequentemente terminam no mesmo lugar. Você não a perdeu porque outro homem era melhor. Você a perdeu porque outro homem a viu de uma forma que você esqueceu que era possível. E isso nos leva a um gatilho que opera quase inteiramente no subconsciente. O quinto gatilho é o que eu chamo de o espelho das amigas renascidas. Aos 35, o círculo social dela começa a mudar. Amigas que eram casadas começam a aparecer divorciadas. E não aparecem destruídas, aparecem renascidas. Você vê nas redes sociais a amiga que se separou e agora posta fotos viajando, a colega de trabalho que terminou o casamento e aparece com um homem novo, sorrindo de um jeito que não sorria há anos, a conhecida que largou tudo e está vivendo a melhor fase da vida aos 37 anos. Cada uma dessas imagens planta uma semente. Uma pergunta silenciosa que ela não faz em voz alta, mas que ressoa na cabeça dela toda vez que vê essas mulheres. Será que a estabilidade que eu tenho é uma conquista ou uma prisão? Será que eu escolhi certo ou me conformei? Será que eu estou vivendo ou apenas existindo? Ela olha para a amiga divorciada e vê liberdade. Ela olha para você e vê obrigação.
Essa comparação não é justa, não é racional, mas é real e opera em um nível que nenhuma conversa lógica consegue alcançar. Você não está competindo apenas com outro homem. Você está competindo com uma narrativa, com a história que ela conta para si mesma sobre o que a vida poderia ser se ela tivesse coragem de recomeçar. Mas aqui está onde as coisas se tornam ainda mais complicadas. Porque o sexto gatilho adiciona um elemento que não existia para gerações anteriores. Eu chamo de a âncora que se dissolveu. Durante décadas, o que mantinha muitas mulheres em casamentos insatisfatórios não era amor. Era dependência. Dependência financeira. Dependência prática. A impossibilidade logística de sobreviver sozinha com filhos. Aos 35, muitas mulheres hoje estão no auge da carreira. Têm salários próprios. Têm independência real pela primeira vez. Têm a capacidade concreta de se sustentar sem você. Essa independência muda completamente a equação. Antes, sair do casamento significava risco financeiro real. Incerteza, medo. Agora, sair do casamento significa liberdade, possibilidade, aventura. A âncora prática que mantinha a estrutura do casamento simplesmente se dissolveu. E o que sobrou? Sobrou apenas o emocional. E se o emocional não for suficiente, se ela não sentir que está com você porque quer e não porque precisa, não existe mais nada segurando ela ali. Você não pode mais contar com a dependência dela para mantê-la por perto. Você precisa que ela queira estar ali. E querer é muito mais difícil de manter do que precisar. E agora chegamos ao sétimo e último gatilho. Este é o mais devastador de todos. O que eu preciso que você entenda antes de qualquer outra coisa. Eu chamo de a sentença silenciosa. Aos 35, uma mulher já sabe exatamente o que quer. Não é mais aquela incerteza dos 20 e poucos anos. Não é mais aquela flexibilidade de quem ainda está se descobrindo. Ela já viveu o suficiente para saber o que a faz feliz e o que a faz infeliz, o que ela tolera e o que ela não tolera mais. E aqui estaria a verdade que a maioria dos homens só descobre tarde demais. Se ela decidiu internamente que você não é mais o que ela quer, a decisão já está tomada. Não existe conversa que reverta isso. Não existe presente que mude isso. Não existe promessa que desfaça isso. A sentença já foi assinada, você só ainda não recebeu a notificação. Ela pode continuar ali por meses, às vezes por anos, por causa dos filhos, por causa da logística, por causa do medo de julgamento. Mas emocionalmente ela já saiu. E quando a oportunidade certa aparecer, o corpo vai apenas seguir para onde a mente já foi há muito tempo. Você não perde uma mulher de 35 anos no dia que ela beija outro homem. Você a perde meses antes, no silêncio, nas pequenas decisões internas que você nem percebeu que estavam acontecendo, e quando você finalmente descobre, você acha que está vendo o começo, mas está vendo o fim de algo que começou muito tempo antes. Então deixa eu te perguntar, quantos desses gatilhos você reconheceu? Quantos fizeram seu estômago afundar porque você está vivendo isso agora mesmo e dizendo para si mesmo que é só uma fase? Você não está louco, você nunca esteve. Aquela inquietação que você sente quando ela fala sobre tempo perdido, aquela distância que você percebe mesmo quando ela está do seu lado, aquela mudança sutil na forma como ela se arruma, como ela fala, como ela olha para o futuro. Isso não é paranoia, isso é percepção. Você está vendo a realidade, você só não estava pronto para aceitar o que ela significa. Aqui está o que eu preciso que você entenda. Conhecimento não é o mesmo que ciúme. Consciência não é o mesmo que controle. O que você aprendeu hoje não te torna possessivo, te torna alfabetizado. Alfabetizado na linguagem do comportamento feminino. Porque as pessoas mentem com palavras. Elas dizem que está tudo bem quando está tudo desmoronando. Mas as ações não mentem. Os padrões não mentem. As mudanças sutis que você está finalmente aprendendo a ler não mentem. E agora você pode ver o que antes era invisível. Você não precisa confrontar. Você não precisa acusar.
Você não precisa se transformar em alguém que você não é. Você só precisa observar. Observar os padrões. Observar as mudanças. Observar a distância entre o que ela diz e o que ela faz. E tomar decisões baseadas na realidade, não na esperança. Seus instintos se desenvolveram ao longo de milhões de anos especificamente para detectar essas ameaças. Confie neles. E lembra disso. Você não perde uma mulher de 35 anos para outro homem. Você a perde para a versão dela mesma que ela acredita que ainda pode ser. E essa versão não inclui você. Não porque você falhou, mas porque ela decidiu que o próximo capítulo da história dela precisa ser escrito com uma caneta diferente. Se esse vídeo te atingiu, se inscreve e ativa as notificações. Compartilha com um homem que está num relacionamento de longa duração e acha que anos de casamento significam segurança. Ele precisa ver isso antes que seja tarde. E me conta nos comentários. Você está com uma mulher nessa faixa etária? Quais mudanças você notou que agora fazem mais sentido? Há quanto tempo você está ignorando o que o seu instinto já sabia? Esse canal existe para homens que se recusam a ser os últimos a saber. Você não está sozinho nisso. E agora você não está mais cego.